Levítico 14, do versículo 33 ao versículo 57. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos heis de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despeje a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verde ou vermelhas e parece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cessará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de se arrancarem as pedras e depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se deribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também, o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro e carmesim e isopor,
e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopor e o camesim e a ave viva e os molhará na ave degolada e nas águas viva e espargirá a casa 7 vezes. Assim, espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas e com a avezinha viva e com o pau de cedro e com o isopor e com o camesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas e das inchações e do apostema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Meus irmãos, minhas irmãs, olha essas determinações e denominações que é a Escritura Sagrada. No livro de Levítico, do versículo 14, Levítico 14, do versículo 33 a 57, fala sobre a praga dentro de uma casa nas paredes. Veja, meu irmão, o que é a praga dentro de uma casa na parede? É quando? O que é que são as paredes da casa? As paredes da casa é a sustentação de cada um de nós, ser humano. As paredes da casa, as colunas e as paredes da casa é a sustentação da nossa vida diante da nossa família. Veja, meus irmãos, que o Senhor nos fala sobre a questão daquela geração quando foi determinada os procedimentos para limpeza da casa daquele povo, daquela geração. Por que, meu irmão, minhas irmãs? Porque o Senhor observava com tanta mentes vazias, mentes em sujeira, imundas. Então o Senhor determinava até que fosse retirada de dentro da casa toda a lepra através do sacerdote. E o sacerdote, quando ele via que a praga voltava, tinha que se destruir a casa e levar todo o seu material no local onde, fora dali, no local onde só existisse a imundície, que é o lixo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, temos que vigiar a nós mesmos, cada um de nós. Temos que vigiar o nosso interior. Porque hoje, na geração em que nós estamos vivendo, a casa, o teto e as estruturas para a sustentação da sua casa, onde você vive com tua família, é tu mesmo. É nós mesmos, cada um de nós. Então temos que vigiar, para que esta praga não nos envolva diante de nossas mentes.
Não comece a ficar imunda. Comece a criar imundície e sujeira em nossas mentes. Olha, meus irmãos, como o Senhor pede que seja retirada toda a praga que é imunda diante daquele local. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer a pureza de cada um de nós. E que Ele quer a limpeza de cada um de nós. Ele quer, em primeiro, o amor de cada um de nós. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o Senhor, Ele nos trouxe, Ele nos determinou para vir a este mundo, a este universo, diante da limpeza e diante do amor e diante da pureza. Então, o Senhor quer todos nós limpo de coração, limpo de mente, limpo de toda a nossa alma. É tudo isso que o Senhor quer de nós. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Procura ler as Escrituras Sagradas. Todo o procedimento da nossa vida para a sabedoria, inteligência, para a convivência na face da terra, está diante das Escrituras. Está diante das Escrituras. Leia as Escrituras enquanto há tempo. Procura, meus irmãos, procura. Que Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Altíssimo. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Ó, meus irmãos, siga as Escrituras enquanto há tempo.